O título da nossa mensagem é Verdadeiros Discípulos têm convicção segura. O texto que nós vamos ler encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, conhecido, cantamos ele há pouco. E este versículo diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Queridos irmãos, como verdadeiros cristãos e, portanto, verdadeiros discípulos, sabemos de forma convicta, pela fé, e conforme também o ensino da Escritura, que o nosso destino final é o céu. E que o céu é um lugar de acordo com o livro de Apocalipse. É um lugar onde não haverá noite, é um lugar onde não haverá choro, é um lugar onde não haverá morte. Queridos, no céu nós vamos viver eternamente. E vamos viver eternamente sem a presença de dores, sem a presença de sofrimentos. Lá no céu. No céu, o pecado não terá qualquer tipo de ingerência. Lá no céu, não haverá nada, absolutamente nada, que possa dar errado. E sabe por quê? Porque lá no céu não tem lugar para o mal. E o céu, queridos, o céu é o lugar que o verdadeiro discípulo, repito, o verdadeiro discípulo espera de forma desejosa, anelante e em completa alegria. Lá viver. Ele espera. O verdadeiro discípulo espera. Ele deseja, ele anela, ele quer muito o céu. Antecipadamente, o verdadeiro discípulo, ainda que vivendo ele momentos deveras difíceis, mas ele entende, o verdadeiro discípulo, ele entende o quanto o céu ele é perfeito e quanto o céu é bom. Ele sabe disso antecipadamente, antes de lá chegar. E sabe por quê? Porque ele tem ciência disso pela fé. Antecipadamente pela fé. Assim como o apóstolo Paulo, ele mostra nos versículos anteriores a essa passagem do versículo 28, desse versículo 28. Quando Paulo diz que nosso sofrimento, ele diz mais ou menos assim nos versículos 18 e 19. Ele diz que o nosso sofrimento, os de agora, o desse tempo, não é absolutamente em nada comparado com a glória que o Senhor irá nos revelar mais tarde. Afinal, toda a criação, ela aguarda o grande dia, o dia em que o Senhor voltará, e aguarda esse grande dia, porque é nesse grande dia onde os verdadeiros filhos de Deus, ou seja, os seus verdadeiros discípulos, serão revelados. Aonde a igreja será vista, subindo aos céus. Dado o fato que nós não acreditamos no arrebatamento às escondidas. As trombetas vão tocar. E o Senhor Jesus buscará a sua igreja
A IEB Comunhão, não. A sua igreja invisível, a Israel de Deus. É nesse dia que os filhos deles, os seus lavados, os seus remidos, serão revelados diante dos olhos desse mundo que haverão de ver, todos sendo arrebatados, levados ao Senhor, mostrados ao Senhor. É neste dia em que o Senhor dirá: estes são os meus remidos, estes são os meus salvos, estes são os meus escolhidos. São estes que eu amei com amor leal e morri pelas suas vidas. E, portanto, o verdadeiro discípulo, ele espera, ele anela esse dia com alegria, ele deseja, já de antemão. No entanto, queridos, nós ainda não estamos no céu, infelizmente. Ainda que por um breve momento, e é breve mesmo, é rápido, nós estamos ainda neste mundo caído, como diz a própria palavra do Senhor, morto em seu próprio mal. Nós ainda estamos nele, e andando nele por vales de lágrimas. E então? E agora? Nós ainda estamos aqui. O que faremos? Mas vamos imaginar assim. Imaginemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entrasse agora por aquela porta, passasse ao lado agora de Careca que ali está. Batesse no ombro dele e disse: entra ali que eu tenho um recado para dar para vocês. E ele aqui olhasse para todos nós e dissesse: escutem-me, eu tenho uma excelente notícia para todos vocês. Não, eu não vim aqui buscá-los, eu vim aqui dar esse recado. Não é o tempo ainda. Mas eu tenho uma excelente notícia para todos vocês, meus amados e meus amantes. Eu prometo a vocês que absolutamente nada de ruim vai acontecer nas suas vidas. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. É algo completamente desnecessário Cristo vir aqui e nos falar algo que Ele já nos falou. Porque eu mesmo, queridos, eu tenho uma excelente notícia para dar a todos vocês que me ouvem nesse momento e nessa noite, aqui nesse templo de oração. E, portanto, não se faz necessário Jesus entrar nesse templo, nessa igreja, para nos dizer isso, para nos dar essa boa notícia. Pois, meus queridos irmãos, verdadeiramente, Ele já nos disse isso de outra maneira. De outra maneira. Pois foi exatamente isso que Ele nos falou e nos fala em sua palavra, por meio desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nesse versículo 28, base de nossa mensagem de hoje à noite. E esse versículo nos fala o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eis a boa notícia. Ou seja, nada de ruim, de fato, vai nos acontecer. E sabe por quê?
Porque ainda que esse mal venha sobre nossas vidas, nos sobrevenha, este mal que aconteceu, este mal que está acontecendo, ou este mal que irá acontecer, haverá de tornar-se bom, pois irá beneficiar as nossas vidas, isto é, as vidas daqueles que amam a Deus. Nada de ruim nos acontecerá. Nós precisamos entender, queridos, que toda a história, ela não está à deriva como um barco sem rumo em alto mar, sendo levado pelas correntezas de um lado para o outro. A história não está assim. Mas a história está completa e absolutamente no controle das mãos de Deus. A história, queridos, ela não é cíclica. Não é cíclica. Ou seja, a história não é do tipo que chega a determinado momento e então volta ao início e começa novamente, como quem andando em círculo. A história não está assim. A história da humanidade nesse mundo caído e tenebroso, em trevas, aonde os que amam a Deus também vivem, por um momento, mas vivem. A história da humanidade nesse mundo, ela teve seu início e terá o seu fim. E a caminhada dos verdadeiros discípulos de Cristo, aqueles que amam verdadeiramente a Deus, terá um fim glorioso. As vidas daqueles que amam a Deus, suas vidas não vivem arrastadas de um lado para o outro, sobre a força incontrolável das circunstâncias. E sabe por quê? Porque o Senhor tem um controle de todas as coisas de nossas vidas. E nós temos a convicção que Deus, Ele gere, Ele governa, Ele administra, Ele preside sobre todas as circunstâncias de nossas vidas. E isso, queridos, com o propósito. E qual o propósito? O propósito de nos beneficiar, de nos fazer o bem e não o mal. Não o mal. Quem faz mal para a gente somos nós mesmos. Quem faz mal para o ser humano é o próprio ser humano. É a nossa malignidade, é a nossa ruindade. E saber ainda, Pedro, que ele morreu, João Pedro, que ele morreu por nós. Com toda a nossa ruindade. Ele deu sua vida por nós. E o apóstolo Paulo, ele inicia o versículo 28, usando um verbo, e um verbo que nos sugere, chamando-nos a atenção, quanto à certeza da promessa aqui retratada. Promessa que todo verdadeiro discípulo tem, repito, todo verdadeiro discípulo. Vejamos que Paulo, ele quando inicia esse versículo, ele não inicia dizendo, olha, nós achamos.
Ele não inicia esse versículo dizendo, olha, nós pensamos. Não, ele não inicia esse versículo dizendo, nós esperamos, nós imaginamos, nós conjecturamos, nós pressupomos. Não. O apóstolo Paulo inicia esse versículo dizendo, e sabemos. E esse sabemos está totalmente ligado a uma convicção segura por meio da fé e confiança em Cristo Jesus. Esse sabemos é algo exato. Esse sabemos que Paulo fala é algo incontroverso. Queridos, esse sabemos de Paulo é incontestável, esse sabemos é absoluto. Essa fala de Paulo, que deve ser também a fala de todo verdadeiro discípulo, e repito mais uma vez, verdadeiro discípulo, deve ser a fala dele. Não é uma linguagem baseada em pressupostos e hipóteses. Não é. Mas é baseada num absolutismo. E um absolutismo resultante de uma experiência e experiência sobrenatural. Que só sabe o que é essa experiência sobrenatural, quem por ela passou. E aí responda a você mesmo, eu passei. Ou talvez você possa estar dizendo aqui dentro, eu não sei se eu passei. Porque se você acha que não sabe se passou, é porque talvez você não passou mesmo. E se você não passou, você não tem essa promessa como absoluta. Mas como parece, como eu acho que é assim, como talvez aconteça. Dessa forma, meus queridos, todo verdadeiro discípulo, aquele que ama a Deus, e ele só é verdadeiro discípulo se ele amar a Deus, todo ele tem convicção, e convicção segura, que ainda que se levante todo tipo de mal contra a sua vida, ao fim, Deus tornará esse mal em bem. É como aquela fala de José aos seus irmãos, quando já governador do Egito, e ele revela a sua identidade aos seus irmãos que ainda não o conhecia, quando nós vimos lá no capítulo 50, versículo 20, quando ele olha para os irmãos e diz, olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas o mal que vocês intentaram contra mim, que vocês lançaram sobre minha vida, Deus os tornou bênção, para que muitos vivessem, não morressem, mas tivessem vida. Será que isso sugere alguma coisa para você? Será que isso aponta para algum canto? Que essa promessa, essa promessa aos que amam o Senhor, ela está também sobre a vida de Jesus, quando Jesus vai e sofrer por tudo quanto sofreu, mas ali havia um propósito. E o propósito é para que vidas fossem salvas e não morressem eternamente. Então Deus transformou em bênção. E o nome do Senhor foi glorificado no Filho. Dessa forma, queridos, eu gostaria de ver com vocês 3 verdades que chamam a atenção sobre as vidas de verdadeiros discípulos, nesse versículo 28. Verdadeiros discípulos. E a primeira verdade. A primeira verdade é que o verdadeiro discípulo,
ele sabe que Deus trabalha em sua vida, em todas as circunstâncias. Vamos ler mais uma vez esse versículo, para que cada vez mais, como aquele que amamos o Senhor. Você ama o Senhor? Amém? Então esse versículo é uma promessa, guarde ela. Grande promessa. Vamos ler o versículo 28 mais uma vez. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Meus queridos, a vida é feita de momentos fáceis, é verdade. Mas não só fáceis, também momentos difíceis. A vida é feita de dias bons, mas de dias maus. A vida é feita de risos, mas de choros também. De alegrias e de lágrimas. De ganhos, mas também de perdas. Entretanto, todas essas coisas, todas elas, boas ou ruins, cooperam para o bem só e somente só, repito, só e somente só. Não é para outro que vai cooperar, mas só coopera para a vida daqueles que amam a Deus. Não dê esse versículo a quem não ama a Deus. Não dê esse versículo a quem não tem Cristo como Senhor e Salvador, porque esse versículo não é para ele, é só para aqueles que amam a Deus. Você está oferecendo alguma coisa para uma pessoa que ela não tem o direito nem o privilégio. Não lhe foi lhe dado esse direito nem o privilégio. Por graça e por misericórdia, mas não foi dado. Agora, o que não quer dizer que tudo que venha nos ocorrer, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem, aqui não está dizendo que tudo que venha acontecer em nossas vidas são somente coisas boas, porque não são. No entanto, ainda que sejam coisas difíceis e coisas más, o Deus que nós amamos transformará essas coisas ruins, mas em bênção para as nossas vidas. Vai cooperar, vai nos beneficiar. Meus irmãos, há uma cooperação de todas as providências divinas para o bem daqueles que são de Cristo. E porque são de Cristo, estes amam o Senhor. E porque amam o Senhor, são seus discípulos. São seus servos. Ainda que assim seja, queridos, e assim é, vemos muitos verdadeiros cristãos que estão sob esses privilégios, contudo, eles estão rodeados de muitas e diversas aflições, e embora que o Espírito Santo que habita neles quem? Os que amam o Senhor, os que são cristãos, os que são verdadeiramente discípulos do Senhor, ainda que o Espírito Santo de Deus que habita neles, interceda por eles, mas as suas tribulações continuam. Isso, queridos, é realmente um fato. É incontestável isso. Na vida dos que amam a Deus, é.
Talvez tenham aqueles que não amam a Deus e que vivem, de boa. Que não passam por nenhum tipo de aflição que os que amam a Deus passam. Portanto, isso realmente é um fato. Contudo, queridos, nesse caso também há intercessão do Espírito Santo. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E a sua oração sempre é eficaz. Eficaz no sentido de que, por mais que sejam afligidos, vou repetir, a oração que o Espírito Santo de Deus faz, por meio de gemidos inexprimíveis, ela sempre é eficaz, no sentido de que, por mais que sejam afligidos os que amam a Deus, mas tudo está cooperando para o seu bem. Agora é preciso crer, ter fé. É preciso, de fato, ser aquele que ama a Deus. É preciso, de fato, ser um discípulo de Deus. Tem que ter nascido de novo, tem que ter passado pela experiência do sobrenatural, senão não entenderá isso e jamais aceitará na sua vida. Ele vai rejeitar tal promessa, tal bênção dessa promessa. Que tudo coopera para o bem. Porque o bem para o que não ama a Deus é um bem diferente. Mas o bem para aquele que ama a Deus é um bem superlativo. Vai ao entendimento do homem natural. É por isso que o homem natural não entende as coisas sobrenaturais, espirituais. É um bem espiritual. O verdadeiro discípulo, nesses momentos difíceis, que vão lhe ocorrendo dia a dia, ele tem convicção segura, que nada está fora do controle de Deus, mas em tudo há um propósito. Não acontece nada na vida dos que amam a Deus por coincidência ou por acaso. Tem um propósito. Tem um propósito de Deus para trabalhar na vida daqueles que o amam, a fim de que esses tenham seu caráter trabalhado, tenham o seu caráter esculpido, para que em tudo tenhamos um caráter semelhante ao de Cristo, para que nós deixemos de sermos rebeldes, para que nós deixemos de sermos ruins, para que nós deixemos de sermos egoístas, para que nós deixemos de sermos presunçosos, para que nós deixemos de sermos arrogantes, mas para que nós nos humilhemos diante da presença santa do Deus vivo, que nos amou com amor leal, ainda que nós não merecêssemos. A verdade é que Deus escreve cada palavra. A verdade é que Deus escreve cada frase. A verdade é que Deus escreve cada capítulo na vida daqueles que o amam. Sim, meus queridos, o verdadeiro discípulo, ele sabe, ele tem convicção absoluta e segura que Deus trabalha na sua vida, em todas as circunstâncias que ele possa viver. Para quê? Para que ele venha se parecer a cada dia
com o seu Senhor e o seu nome seja em tudo glorificado. E a segunda verdade, que chama a atenção na vida de um verdadeiro discípulo, é que o verdadeiro discípulo, ele sabe que Deus trabalha em todas as circunstâncias e agora para o bem daqueles que o amam. Versículo 28, mais uma vez, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mais uma vez, que fiquemos certos de que essa promessa não é para todas as pessoas. Não é. Mas essa promessa é somente para aqueles que amam a Deus. Essa promessa só são para aqueles que são verdadeiros cristãos. Essa promessa só é para aqueles que são verdadeiros discípulos. Só e somente só. E, portanto, queridos, é o nosso amor a Deus que torna amável cada providência que Ele nos concede. E por isso essa providência é proveitosa. É o nosso amor por Ele. É porque nós o amamos. Agora, nosso amor por Deus é condicional ou incondicional? É completamente condicional. O meu e o seu amor, se assim eu e você, nós amamos a Deus, de fato e de verdade. É um amor condicional. E sabe por que é condicional? Porque nós só o amamos porque antes Ele nos amou. Se Ele não tivesse nos amado da forma como nós amamos, como nos amou, nós estaríamos vivendo da mesma forma quando antes vivíamos. Inimigos, ofensores do Senhor. Viveríamos da mesma forma antes, separados deles, em guerra, com o muro da separação do pecado entre nós e Ele. Ocorre que Ele antes nos amou. E é por isso que nós o amamos. E porque nós o amamos, ainda que condicionalmente, por conta do seu amor, é que Ele providencia tudo para que todas as coisas que aconteçam em nossa vida sejam proveitosas. Tenha proveito, resulte em algo. Não feito a gente que só faz coisa que não resulta em nada, sem futuro, sem utilidade. E ainda por cima que afronta a Deus. Ele não, Ele age para o que aconteça nas nossas vidas, ou ruim ou bom, seja de proveito para nossas vidas e para que o nome dele seja glorificado. Aqueles que amam a Deus, eles aproveitam o máximo de tudo que Ele faz. Ao tempo também que aceitam o seu trabalhar de boa vontade e com alegria. E não fica dizendo, eu não mereço, eu não aceito, eu sou rebelde mesmo. Se brincar, manda Deus para o inferno. Eu sou assim e pronto. Eu tenho um problema da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Pô, vai morrer no inferno. Porque aqueles que amam a Deus não são assim não. Aqueles que amam a Deus, eles aproveitam o máximo de tudo quanto o Senhor nos oferece. Dadivosamente nos concede. Então esses ficam aproveitando tudo que Ele nos concede. Inclusive esse momento, eles nos concedem. Isso é uma dádiva. Estar aqui sentado, ouvindo a palavra, ouvindo o Senhor,
admoestar a nós com sua palavra gostosa, maravilhosa, porque essa palavra é maravilhosa. Está dando na cara da gente, não está? Mas ela é boa, ela é saborosa, ela é deliciosa. Há alegrias perpétuas na presença do Senhor. Aí tem gente que escuta essa palavra e fica tão troncho. Eu não aceito. Eu repreendo. Eu vou embora da igreja. Que eu não quero essa palavra. Eu quero palavra de outra forma. Eu quero palavra que me motive. Se o amor de Deus não motivar a mim e a você, outra coisa não vai lhe motivar para caminhar para o céu. Agora vai lhe motivar para você ir para o inferno. A gente tem que fazer coisa que motiva o povo a ficar na igreja. É Cristo a nossa motivação. Não é invenção de homens, é Cristo. Se não for Cristo na vida do verdadeiro discípulo, ele não vai para canto algum, ele não nega a si mesmo. Ele não toma sua cruz. Ele não anda na contramão desse mundo para receber desse mundo as afrontas, as perseguições, as injustiças. Ele não chora pelos seus pecados. E, portanto, ele não segue os passos de Jesus. Se não for Cristo a sua motivação, se não for o amor leal que Deus nos amou, então, aqueles que amam a Deus, eles aproveitam tudo quanto Deus os oferece a eles. E, ao mesmo tempo, tudo quanto o Senhor trabalha em sua vida, lhe corrigindo, descendo a vara, ele aceita de boa vontade, de bom grado. Aqueles que semeiam o vento, queridos, vão colher tempestades. Aqueles que semeiam da carne, das suas próprias vontades, do seu eu, é disso que vão colher. Corrupção, pecado, erro, falha, tristeza, afrontas, vergonha. Entretanto, se amamos a Deus, como verdadeiros discípulos, sabemos que agora não vivemos mais nós, mas agora é Cristo quem vive. E sendo assim, nós temos a certeza e convicção segura que Deus toma nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Olha o que Davi diz no Salmo 119, 71. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos seus decretos. Me ensinou a me humilhar diante da tua palavra. Me ensinou a ser submisso à sua soberania. Os sofrimentos na vida do verdadeiro discípulo, esses sofrimentos, queridos, eles vão durar só um momento. Eles são passageiros. Mas o proveito e propósito deles é eterno, é permanente, dura para sempre. As perseguições têm como objetivo nos prejudicar. Mas Deus promete que faz com que todas essas coisas venham redundar em benefícios para as nossas vidas e para a glória do seu santo nome. É destino dos santos do Senhor serem atormentados. Pastor, pelo amor de Deus, não diga isso. Eu digo, é Jesus que diz.
Ele diz para a gente, olha, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu lhe aliviarei. Aí ele abre o nosso coração, o entendimento da nossa mente, abre os nossos olhos, destampa os nossos ouvidos. Nós entendemos que somos pecadores necessitados de um Salvador tal como Cristo. Vamos até a Ele, Ele diz, pronto, já os tirei do mundo. E Ele ora ao Pai e diz, Pai, ó, do mundo eu os tirei, mas eu oro por eles. E ao final ele diz, olha, eu ainda estou com vocês, eu morri pelos seus pecados, eu ressuscitei ao terceiro dia, eu subi aos céus, mas estou lá em cima, intercedendo por suas vidas. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu os deixei no mundo para a minha glória, e não para vocês viverem amando o mundo. Eu deixei vocês no mundo para vocês serem instrumentos da minha palavra, do meu evangelho, e não para vocês serem e servirem as filosofias desse mundo. Eu tirei vocês do mundo e deixei vocês no mundo para vocês serem mensageiros dessa palavra que salva, que liberta e que libertou vocês. Eu deixei vocês nesse mundo, embora do mundo vocês não pertencem mais, porque agora vocês me amam. Eu os deixei para que vocês vá e preguem esse evangelho a toda criatura. Discipule-os, ensine tudo o que eu ensinei e tenho ensinado a vocês. Eu lhes tirei do mundo. Mas no mundo ainda deixei. Para que vocês, da mesma forma que receberam a minha graça, deem também a graça aos outros. Eu amei o mundo de tal maneira, ao ponto de entregar meu filho Jesus, para que se você creia e eu lhe dei fé capaz de crer e ser salvo, então você não morre mais eternamente. E você fica aí parado, preguiçoso, preguiçosa, não leva ninguém para conhecer esse evangelho que um dia lhe libertou e lhe salvou. Eu tirei vocês do mundo, mas no mundo vocês vão continuar até que eu venha buscá-los, e eu virei, em breve virei. Mas enquanto vocês estiverem no mundo, não pense que as coisas vão ser boas. Vocês serão afrontados, se assim vocês amarem o meu nome. Vocês vão sofrer injustiças. Se assim vocês tomarem suas cruzes todos os dias e me seguirem. Mas nesse mundo, vocês vão ter muitas aflições. Então não sou eu que digo, é Jesus. É Jesus. Nós iremos receber afrontas. Nós seremos atormentados. E olha que tem irmãos nossos que estão sofrendo tormentos que a gente se envergonharia de falar dos nossos. A gente se envergonharia dos nossos mimimis. É vantagem do povo de Deus ser afligido. É vantagem. Para o mundo isso é loucura. Mas para aqueles que são do Senhor, que amam Ele, sabe que não é. Glorifica o nome de Deus em tudo. E sabe que toda aflição no final culminará em bênção. Davi aqui fala com propriedade pelas experiências que viveu. E por isso é que ele diz, o sofrimento foi bom para mim. Ele aprendeu muitas lições boas com suas aflições. E foi levado a muitas obrigações boas, que do contrário não teria sido aprendido e nem feitas. Tem um dito que diz, a dor ensina a gemer. Serve também para a vida cristã, a vida de discipulado.
A dor ensina a ser discípulo. Porque o mestre sofreu infinitamente mais do que nós. E é com ele que nós aprendemos. Assim, meus irmãos, as aflições cooperam para a melhoria do conhecimento e da graça do Senhor. O Deus que corrigiu Davi também foi o mesmo Deus que o ensinou. Ele simplesmente não desceu a vara, não. Ele disse, a vara está descendo, você sabe o que é, não sabe? Sei, Senhor. E ele sabia tanto que ele escreveu o Salmo 51. Davi sabia por que estava apanhando. Ele não estava ali dizendo assim, estou apanhando sem saber por quê, estou apanhando aqui como eu sou bom. Não. De fato, queridos, a vara e a repreensão dão sabedoria. Portanto, não há motivo para desespero. Não há motivo para dúvida e ansiedade no coração, não há. Não há motivo para isso. Para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Portanto, é também um verdadeiro discípulo. Olha o que Tiago 1 diz, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Tudo o que Deus faz, queridos, é bom. Na verdade, Ele é a fonte de toda boa e perfeita dádiva. E Ele, o Senhor, Ele é imutável. Nosso Senhor, Ele não muda, Ele não é como a gente. E uma hora está de um jeito, uma hora está do outro, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Ele não muda. Nele não há instabilidade, nele também não há inconsistência. Ele não é inconstante. Já nós somos. E um monte de crente que tem inconstante não é brincadeira. Não há estabilidade, não há inconstância. Assim como suas dádivas são tão perfeitas como o perfeito Ele é. Portanto, o verdadeiro discípulo, ele sabe que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Ele tem convicção segura que o seu Pai só lhe dá coisas boas. E terceira e última verdade, que chama a atenção em um verdadeiro discípulo, é que o verdadeiro discípulo, ele sabe que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme suas vontades. Versículo 28, mais uma vez. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um plano eterno, um plano perfeito e um plano vitorioso. Não à toa o apóstolo Paulo escreveu que em Cristo nós somos mais que vencedores sobre todas essas coisas. E os seus planos, os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados nem tampouco impedidos. Cada um dos seus planos, Deus os realizará. Deus vai consumir cada um. Consumá-los, me perdoe. Não existe acaso ou coincidência nas vidas daqueles que amam a Deus. Nosso Senhor, Ele tem propósito em nossas vidas. E nenhum desses propósitos deixarão de ser realizados nas vidas daqueles que amam o Senhor. Nenhum. Nossa vida, o nosso futuro e tudo o que nos diz respeito estão sob o total controle de nosso Senhor.
E, queridos, o eterno propósito de nosso Senhor nas vidas daqueles que o amam, portanto, seus verdadeiros discípulos, não é nos tornar ricos, não é nos tornar cheios de prosperidades, não é nos fazer e nos dar muito sucesso e muita fama. Não é isso. O propósito de Deus é que nós venhamos poder, como aqueles que o amam, e repito, como seus verdadeiros discípulos. O propósito dele é nos parecer à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. O propósito de Deus não é somente nos salvar, mas o propósito de Deus é nos transformar à imagem de Jesus. Aqueles que amam a Deus, aqueles que são verdadeiros discípulos, eles sabem que suas vidas nesse mundo serão trabalhadas por Deus em todas as coisas. E a fim de quê? A fim de que tudo venha glorificar o nome do Senhor. Eles sabem que o prazer de Deus em suas vidas é que eles se tornem parecidos com Cristo. Os verdadeiros discípulos de Deus sabem por convicção que o sentido de suas vidas, após serem alcançados pela graça de Deus nesse mundo, não é o mundo e o sucesso que esse mundo oferece, conforme seus preceitos e suas filosofias. Não é isso. Aqueles que amam a Deus, e porque amam a Deus, eles não amam o mundo, porque quem ama a Deus não pode amar o mundo, assim como aquele que ama o mundo não ama a Deus. Então estes que amam a Deus, eles entendem e por isso sabem que o sentido de suas vidas é buscar atingir a plenitude da estatura do varão perfeito, que é quem? É Jesus. Aqueles que amam a Deus, aqueles que são discípulos verdadeiros, eles sabem e têm por convicção segura, que o destino de suas vidas é a glória. Entretanto, enquanto caminham eles para a glória, caminham eles sabendo e tendo certeza que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a fim de que o seu propósito se realize em suas vidas e assim caminhem para a glória. Mas antes, caminhem buscando serem semelhantes ao Rei da Glória. Quem ama a Deus sabe que a sua caminhada aqui, ainda que por meio de lutas, desertos, vale de choros e tantas outras coisas, ele sabe, eu estou caminhando para a glória, eu estou caminhando no caminho certo, eu estou caminhando pelo caminho estreito. O meu destino é certo, eu conseguirei chegar lá, porque o Senhor me prometeu. Eu lá chegarei, mas enquanto não chego, eu vou caminhando, buscando ser semelhante ao Rei dessa glória com quem eu vou me encontrar. Como já falamos, a vida de um cristão, daquele que ama a Deus e por isso é um verdadeiro discípulo, ela é cheia de muitas lutas e aflições. Mas o cristão não precisa desanimar frente a momentos de sofrimentos, de lutas, de choros, de provações. Pois como um cristão que é, ou seja, que ama a Deus e demonstra seu amor vivendo para Ele. E como é que ele demonstra seu amor vivendo para Ele?
negando a si mesmo, tomando sua cruz e seguindo a Jesus. Então, diante disso, ele sabe, e ele tem convicção segura, que Deus trabalha nesse mundo para que sobre todas essas coisas, todas elas, tudo venha beneficiar sua vida e glorifique o nome de Deus. Afinal, meus irmãos, nosso Senhor tem propósito. E seu propósito, o propósito de Deus tem 2 objetivos. 2. Primeiro objetivo, o bem daqueles que o amam. E o segundo, a sua glória. Ao final, queridos, Deus nos tornará semelhantes a Jesus Cristo. E o melhor de todas as coisas é sabermos e termos a convicção segura que seu plano, que o seu propósito será completamente bem-sucedido. Portanto, por que desânimo? Por que nos sentirmos frustrados? Quando de antemão, por misericórdia e graça, já participamos seguramente da glória de Deus. Lembremos que o apóstolo Paulo nos disse, nesse mesmo capítulo 8, nos versículos 18 e 19, quando ele fala: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Eu vejo aqui essa palavra de Paulo quando fala que a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E a criação está aguardando. Segundo Paulo também, aqui nesse mesmo capítulo, ele diz que aguardará, sofrendo, como em dores de parto. A natureza. Nós vemos os acontecimentos no Rio Grande do Sul. Aí eu vejo muita gente falando sobre doações, e é positivo, muito. De mandar mantimentos, de orar por eles, amém. Aí outros já utilizam isso para politicagem safada, para falar de um lado e do outro, que é tudo um molde sem vergonha, que não estão nem aí para a vida de ninguém. Ficam falando em muitas coisas. Sequer uns ainda utilizam o sofrimento daquele povo para olhar que os seus sofrimentos são tão pequenos perto do deles. Mas ainda isso não é o ponto. O ponto é olhar que a natureza sofre como em gemido de partos, aguardando, com grande expectativa, ou seja, desejando o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Será que a gente não para pensar um pouco disso? Acho que são raros os que olham para o Rio Grande do Sul, os que olham para as tragédias nos Estados Unidos, na Ásia e em tantos outros locais, os desastres que estão existindo dentro da natureza, aonde elas sofrem em gemidos como em dores de parto, aguardando, esperando que o menino nasça. Você sabe quando é que o menino vai nascer? É quando Jesus voltará. E aí ela diz, a palavra diz, e é nesse tempo que nós seremos revelados. Se assim nós somos aqueles que de fato amamos a Deus e somos os seus discípulos verdadeiros, seremos revelados ao mundo.
e iremos para o céu. Iremos para a glória. Estaremos diante do Rei da Glória, aonde não vai mais ter nenhum tipo de sofrimento, aonde não vai ter mais inundação, nem fogo, aonde não vai ter mais terremoto, nem furacão, aonde não vai ter mais fome, aonde não vai ter mais doença, não vai ter Covid, não vai ter esse lastro de doenças também que mostra como a natureza se encontra. Mostra a todos nós, a Covid veio para mostrar isso. Mas ninguém nunca se preocupou com isso. E eu encerro dizendo que os nossos sofrimentos de hoje, como aqueles que amam a Deus, como verdadeiros discípulos, estes sofrimentos são apenas uma garantia de que receberemos muito mais glória quando Jesus voltar. Amém? Você crê nisso? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.